Ok, saindo das Américas, sabemos também que os Estados Unidos tinha um bagar muito sério com o Brasil, e este bagar com o Brasil estava a ser cogitado por um grupo de interesses de pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Sabemos que Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil e tem problemas muito graves com a justiça. Há quem até hoje continua a crer que se está a fazer uma perseguição contra o ex-presidente, que é algo, é ódio, é vingança. Não é bem assim. O presidente Jair Bolsonaro tem problemas sérios de irregularidades mesmo durante a vigência do seu mandato. Mas por causa de imunidades, existem algumas irregularidades praticadas na sua presidência. Ele ainda não pode responder segundo a legislação brasileira, mas outras ele deve responder junto dos tribunais. Não importa se ele foi ex-presidente, se é político ou não é político, e no Brasil, ao menos, eles têm estas prerrogativas. E é um ex-presidente é julgado diretamente pelo Tribunal Supremo. E há ali um bagar. E como temos assistido, este presidente foi também apoiado por uma vasta camada de brasileiros do movimento evangélico. E a propósito, eu tenho dois convidados nos próximos dias, pessoas com credibilidade suficiente, com conhecimento suficiente, porque estão dentro dos assuntos para poderem falar desta matéria. Tanto faz do movimento evangélico brasileiro e tanto faz a relação entre o movimento evangélico do Brasil com a política. Então, eu convidei o pastor, ou melhor, o bispo Hermes de Carvalho Fernandes, que iremos primeiro fazer uma gravação, porque não condiz o seu horário de trabalho com a nossa transmissão em direto, não lhe permite estar conosco no estúdio, mas teremos que fazer uma gravação e transmitir indeferido a entrevista que iremos fazer ao pastor, ou melhor, bispo Hermes de Carvalho Fernandes, que é também um psicanalista, um psicólogo clínico, é um ativista, é também um conferencista e já tem mais de 70 livros escritos. Então, é uma pessoa com bagagem suficiente, conhece muito bem os meandros, por exemplo, do pastor Silas Malafaia, o bispo Macedo, entre outros, o mundo evangélico em si, porque ele é um bispo. E vamos o entrevistar para que possa nos trazer a sua leitura dos factos, explicar a nós, os outros que não somos brasileiros, o seu ponto de vista daquilo que se passa no Brasil. Depois, o outro segundo convidado que nós temos, e isto vai acontecer em direto depois do dia 11, ainda por definir, ou 12 ou 13 de setembro, o reverendo Caio Fábio. Muitos o conhecem, uns tratam ele de controverso, mas é assim, é um homem muito dotado de conhecimento, é um homem muito dotado e conhece muito bem o movimento evangélico protestante brasileiro, e ele chegou a um nível em que chegou de abdicar certos títulos, certas responsabilidades, e prefere manter uma postura muito simplicista e continuar a servir Deus, mas não ser religioso. Ele não se considera religioso. Fábio Caio se considera crente, acredita em Deus, mas não este Deus que é, ele trata nesse Deus que é vendido, um Deus que é apresentado da forma que Deus é apresentado. E depois ele traz mesmo muitas críticas, não é? Ele traz muitas críticas, ele também é daquela ótica que a Bíblia que nós usamos ela não foi escrita na ótica
de um povo judeu africano, mas sim na ótica do judeu cristão ocidental, até nem era judeu cristão, na ótica dos ocidentais. E o livro, a Bíblia, ela foi composta e escrita para servir o povo ocidental e não. Portanto, ele traz umas leituras muito profundas, porque é muito conhecedor, quase todos os anos ele também é consultado para fazer trabalhos eh, eh, trabalhos arqueológicos, fazer explicações da história bíblica com a realidade de ir no local, não é? Descrever um pouco as coisas. É um homem que escreveu mais de 180 livros. E nós também iremos estar com ele. Ele respondeu ao nosso convite e tem toda a amabilidade para cá estar. E teremos, depois do dia 11, como já disse, e virá também explicar, e ele conhece muito bem a história de Silas Malafaia, a história de Edir Macedo, do Santiago, entre outros, o R.R. Soares, e iremos também navegar em cima destes nomes para ele trazer uma das suas leituras sobre estes personagens, sobre a atual situação político-religioso do Brasil, porque, por exemplo, o pastor Silas Malafaia andou a denunciar que existe perseguição religiosa no Brasil, enquanto que, na ótica de muitos, não existe no Brasil perseguição religiosa nenhuma. Existe sim investigações que os tribunais fazem a cidadãos brasileiros, independentemente da sua função pública. Se és um reverendo, és um ministro de culto, és político e tal, a responsabilidade do Ministério Público é aquela de investigar e tratar com justiça os assuntos em curso, os assuntos em carteira. No caso, por exemplo, de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, que foi interpelado, seu reentro, ele regressava de Portugal e foram apreendidos o seu passaporte e alguns seus objetos, como o telefone, o caderno de anotações das suas pregações e não só. E tudo isso são objetos que estão sob investigação. Portanto, foram sequestrados pela polícia para investigar os conteúdos tidos, tanto faz no telefone e no seu caderno de anotações. E por outra, eh, o seu passaporte foi apreendido, suspeitando que ele, porque a justiça está agora em cima dele, ele poder inventar uma saída e fugir, porque há muitos outros indiciados conseguiram fugir. Temos, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que quando era deputada achava-se, ou melhor, ainda é deputada, mas no mandato do presidente Bolsonaro, ela achava-se intocável, a deusa, não é? Ela, quer dizer, dizia coisas absurdas em cima, se sentia em cima da lei, até na fase da campanha eleitoral, porque houve um militante do partido do PT, ok? PT ou até dos movimentos sem terra, e cruzaram-se. Esse militante estava a fazer campanha por Lula, ela a fazer a sua campanha para a sua reeleição a deputada estadual ou federal, uma coisa assim. Sim, deputada federal. E porque o senhor da outra, da outra facção política esteve, não sei se lançou uma xinga, mas uma xinga irônica quando dois adversários se encontram. A senhora Zambelli foi muito descarada, foi muito abusada. Como ela tinha direito de porte de arma, ela tira a pistola, dá corrida no senhor. Primeiro quis agredir o senhor. Quando o senhor conseguiu fugir, o senhor não estava a responder à senhora, continua a seguir o moço e o moço chegou de entrar numa loja, mas antes do moço entrar nessa loja, senhora,
tira a pistola e mete, não é, diretamente colocando o senhor. E isto, para quem é criminalista, sabe que é um ato muito perigoso e fora mesmo da lei, porque o cidadão não estava armado, estava com as mãos no ar e não ofendeu a senhora fisicamente. A senhora não é polícia, mas a senhora alegava que o senhor estava preso, tinha que ir para a cadeia e se ele tentar fugir, ele iria disparar contra o senhor. Ela pensou que por ser deputada, tal, estava em campanha e gozava de certa influência, que nada iria acontecer. Mas não, a senhora depois, esse caso foi para o tribunal, o jovem foi, digamos assim, inocentado, ela teve que pagar multas, já não me lembro quanto, mas ela teve que ficou com a culpa e teve que indemnizar até o perigo o risco de vida que o risco de vida que ele colocou, o jovem, brasileiro. E por outra, ela sendo já deputada, porque foi reeleita, sendo deputada, abusou também, fez abuso de liberdade de expressão. E por isso que ela também foi, convocada, foi indiciada e ela andou a fugir e tal. Só que ela faz mesmo uma cometeu um grande erro, portanto ela, praticamente, superou os limites e quis se sentir até acima do, do tribunal, não é, supremo, que é deles lá, a Suprema Magistratura, como é que eles chamam? O ST, né, Supremo Tribunal. E fez outros xingamentos muito graves. A senhora esteve no Brasil, nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, fez os estudos da cooperação legal que existe entre Brasil e Estados Unidos e viu-se que ela poderia ser extraditada pelo, pelo tipo de crime que ela foi acusada. Os Estados Unidos iria colaborar para extraditar ela para o Brasil. O que é que a senhora faz? Foge para a Itália. E ela diz que eu tenho nacionalidade italiana, tenho nacionalidade italiana na Itália. A Itália não permite que os seus cidadãos sejam extraditados e por aí fora. Então ela vem até para a Itália, mas estando já no Brasil, declarou que ela era tinha múltipla patologia, tinha sei lá tipo de patologia para tipo para ser clementada, não é? Para haver clemência sobre o seu caso. Mas o Supremo Tribunal insistiu que ela tinha que regressar e vir responder às suas acusações no Tribunal Brasileiro. Estando na Itália, ela tentou também simular algumas justificações, mas na Itália houve um deputado da esquerda denunciou a senhora porque o deputado localizou onde é que a senhora Zambelli estava refugiada, estava a viver, não de forma clandestina, mas estava a viver em fuga, não é? Estando aqui como italiana, não pode pedir asilo político e se declarasse também estava aqui como deputada brasileira, o Estado italiano também tem um acordo de extradição de criminosos. Então, foi acionada esta prática, eh, esta denúncia e ativou-se essa prática criminal contra ela. Imediatamente foi levada em prisão, não, em prisão preventiva, cá na Itália está, numa cadeia famosíssima que está no centro da cidade, mas é uma cadeia, não está no centro, centro da cidade, está num bairro periférico, dentro do raccordo anular de Roma. Essa prisão se chama Rebibbia e está na secção feminina. E esta prisão é muito severo. A prisão é severa, esta prisão é muito severa, dá um tratamento adequado para a reeducação do criminoso e ela está na secção feminina. E nesta secção feminina parece que está superlotado
E ela, porque aquilo está superlotado, ela também quis um outro tratamento especializado, porque ela é deputada no Brasil, e lembraram-lhe: "Aqui na Itália a senhora não é deputada, aqui a senhora é uma cidadã". E nos foi sinalizado que a senhora tem crimes no Brasil, mesmo sendo cidadã italiana, mas o crime no Brasil não responde como cidadã brasileira. E nós estamos a atuar, epá, existem lá as cooperações. E esta deputada o juiz está a estudar o dossiê para poder então extraditar ela para o Brasil. E estamos a aguardar. A semana passada, o seu advogado, o seu advogado solicitou uma perícia do seu estado, psicoclínico, e convidaram o médico que acompanhava esta senhora no Brasil, um médico psiquiatra, para vir analisar o estado clínico da senhora. O médico também chega aqui no seu relatório, declara que a senhora tem que ser acompanhada, mas não estando naquelas condições de encarceração, não é, de perímetro muito reduzido, ela poderia cumprir uma prisão domiciliar e ser acompanhada adequadamente pelos especialistas médicos. E o tribunal negou categoricamente esta justificação. Por que que o advogado dela ativou esta prática? Porque na Itália existe um princípio, uma norma, existe uma norma penal que se o indivíduo comete um crime estava em condições de incapacidade de entender, não é? Incapacidade racional e incapacidade de querer fazer, portanto, os impulsos que o levam a cometer aquele erro eram um impulso contra o estado normal da de saúde. Por exemplo, se o indivíduo tem patologias mentais, não é? Clinicamente, mentalmente não é sano, clinicamente é dado de digamos assim, afeto de patologias mentais, este indivíduo até pode ser solto e ser enviado a domiciliar para acompanhar o tratamento ou cumpra a pena, mas de forma domiciliar, seguindo o tratamento, porque em todo caso o ato se verificou e por aí foi. Existem vários elementos. Então eles queriam declarar isso, que a senhora também tinha problemas mentais e tal, então as coisas que ela andou a cometer, as coisas que andou a dizer, era no momento de crise da sua patologia e o juiz logo entendeu que era um jogo que se estava a fazer, pura e simplesmente para fazer livrar a senhora dos crimes cometidos, e o tribunal também exigiu uma contra análise médica de especialistas imparciais, e aí o caso ficou por terra. A senhora tem que estar na cadeia e possivelmente será transferida para o Brasil. Portanto, estes são alguns azimuths que estamos aqui a trazer para vocês do Brasil. Para fechar o capítulo Brasil, eh, temos notado no parlamento um grande bagar, um grupo, um movimento de deputados da direita que praticamente procuraram religiosificar, não é, o debate político. Tudo recorriam a Deus, tudo recorrer ao movimento evangélico e tal. Quer dizer, até o pastor Marcos Faliciano, que muitos angolanos acompanham e gostam, também está nesse movimento. Tu, quando vais no parlamento, há que haver separação. Devemos saber separar a religião e a política. Tu não podes vir querer, a não ser que a política está a entrar nos assuntos da religião ou da igreja, aí a igreja tem o direito de defender. Mas aqui o problema não é isso. Então, eles inventaram uma teoria de que existe uma perseguição, porque eles têm um moto.
Deus, pátria e mais alguma coisa aí. Deus, pátria e mais uma. Família, Deus e pátria. Família, Deus, pátria. Mas por que, que vocês querem pôr Deus dentro da política? Querem imitar o modelo islâmico, né? Que eles põem ralá dentro da política. Quem deve governar um país islâmico deve ser alguém que tem o Alcorão e o país vai ser governado através das normas do Alcorão. E será que é isso que no Brasil este movimento neopentecostal quer? Estas questões todas são muito interessantes, não é só curiosidade, mas é interessante, é um debate muito fogoso. E temos visto manifestações, quer dizer, milhar de rio de pessoas, que é impressionante. E agora pergunta-se, mas essa milhaia de pessoas que se descem na rua não é que estão a ser manipuladas pelos interesses desses indivíduos que estão na política, que se dizem crentes e manipulam a fé dos seus seguidores para virem fazer política com eles? São perguntas que não se querem calar e precisam de respostas. Agora, eh, nós devemos manter a nossa posição de interessados em ter informação adequada, informação cuidada sobre estes factos do Brasil. Mas nós não queremos nos imiscuir na discussão brasileira, não queremos nos miscuir na política brasileira. Nós pretendemos compreender o que é que realmente se passa neste país lusófono.